Bom, turma, eu tô vindo aqui com algumas considerações importantes, né, para essa aula, né, de figuras de corpos redondos, porque essa aula aqui a gente vai lidar com o básico, né, o princípio aí de corpos redondos, né, que seriam aí que nós temos aí a circunferência, o círculo, a superfície esférica e também a esfera, ok? Então essas três figuras perdão, essas quatro figuras geométricas, tá bom? Bom, gente, então eu tô vindo aqui com essas ilustrações. Eu queria começar aqui primeiro, ó, em destaque, essa primeira figura que eu tenho aqui, eu coloquei aqui escrito círculo e circunferência. E aí, se vocês notarem, a gente tem aqui, ó, um apontamento, né, de que o círculo é aqui essa parte de dentro e a circunferência é aqui a parte de fora. E aí, gente, é super válido essa consideração. Por quê? A gente não pode confundir, tá? O círculo, ele é uma figura geométrica que tem área interna, tá? A gente pode comparar o círculo como uma moeda, por exemplo, né? Um botão de camisa. E aí nós temos, então, a gente tem possibilidade de calcular a área dele, porque o círculo ele é preenchido, né? Ele tem área quadrada interna, ok? Já a circunferência não. A circunferência ela é só o contorno desse círculo. Então a gente pode comparar com um anel, né? O que mais poderia ser comparado com uma circunferência? Um aro de basquete, por exemplo, né? Onde a gente tem ali somente o contorno e por dentro é vazio, ok? Então o círculo ele é uma superfície, né? E aí dentro dessa superfície eu tenho um preenchimento. Já a circunferência não, a circunferência é só o contorno, ok? E aí, galera, a gente tem alguns elementos importantes a destacar aqui dentro do círculo, né, ou da circunferência, que são, que eu coloquei aqui esse exemplo, né? Inicialmente eu queria falar dessas cordas importantes aqui, ó. Olha esse segmento aqui, ó, de A até D. Então, esse segmento aqui, ó, que eu vou destacar de vermelho, vejam só. Opa, aqui, ó. Esse segmento, ele é chamado de diâmetro, tá? Então, o diâmetro é a maior corda que pode ser desenhada dentro de uma circunferência, tá? É uma corda que sai de uma extremidade até a outra, mas é uma corda que passa pelo centro, aqui, ó, o centro O da circunferência, tá? Diferentemente desse segmento BC. Vejam aqui, ó. Ele também é uma corda, né? Que a gente estica de uma ponta até a outra na circunferência, mas ela não passa pelo centro. Então, a gente não pode considerar que essa corda BC, ela é diâmetro da circunferência, tá? Porque o diâmetro é uma corda que passa pelo meio aqui, ó, passa pelo ponto O. Vai de uma extremidade até a outra, mas passa pelo centro. E aí, gente, por consequência, nós vamos ter que o diâmetro é a maior corda que pode ser esticada dentro de uma circunferência ou um círculo. Tudo bem? E aí, galera, a gente tem aqui, ó, eu vou colocar aqui de azul, né, em destaque, o nosso raio. O raio da circunferência. O raio da circunferência, ele é a metade do diâmetro, tá? Com o raio e o diâmetro a gente consegue calcular o perímetro, né, ou o comprimento da circunferência. A gente pode calcular a área, né, a superfície de um círculo, ok? Entre outras coisas na esfera, na superfície esférica, nós temos calota esférica, a gente tem cunha esférica, que são conteúdos mais para frente, né, que nós vamos utilizar. A gente inicia aqui com o conceito básico, né? Que é primeiro o diâmetro, né? E o raio, que é a metade. Veja que o raio, eu posso direcionar ele, ó. Aqui a gente tem também um valor de raio, ó. Nós temos para cá também. O raio, ele se direciona, ele sai do centro da circunferência e vai até a extremidade da circunferência. Tá? Então eu tenho raio para todas as direções, ok? Lembrando que então a gente pode considerar aqui, ó, que o nosso raio R é igual a metade do diâmetro, ou seja, diâmetro dividido por 2, tudo bem? Bom, eu queria comentar também uma coisa importante, galera, vamos colocar aqui, ó, um exemplo. Vamos pegar essa primeira figura, esse primeiro círculo aqui, né, em destaque. E aí eu vou fazer um pontinho aqui, ó, ponto A.
Então, galera, o que eu iria considerar? Esse ponto A, ele é considerado um ponto interno, né, à circunferência, ao círculo, né? Ou seja, ele pertence ao círculo, mas ele não pertence à circunferência, ok? Ele faz parte do círculo, o círculo é toda essa área preenchida, mas fazer parte da circunferência, que seria só o contorno aqui, só o anel, então ele não faz parte. Diferentemente, se eu fizer, por exemplo, um ponto aqui, ó, um ponto B, né? Esse ponto aqui, ele já faz parte da minha circunferência, né? Ele faz parte tanto do círculo quanto da circunferência, tá? Ele faz parte da circunferência porque ele está dentro, né? Ele pertence ao conjunto de pontos que forma esse anelzinho, esse contorno aqui na minha circunferência. Tudo bem? E aí, a gente continuando a mesma ideia de raciocínio, a gente pode fazer um ponto fora aqui, né? Considerado esse ponto C como um ponto externo à circunferência, tá? Não faz parte nem da circunferência, não faz parte nem do círculo, ele está fora do plano do círculo. Então, ele é um ponto externo à circunferência. Tudo bem? Bom, e aí eu queria, para finalizar, gente, na verdade a nossa aulinha é bem de considerações básicas, né? Eu queria finalizar com a ideia de arco. Olha aqui, gente. Essa figura eu vou até puxar um pouco mais para cá. Tá aqui, ó. Essa figura aqui, ó. Eu desenhei aqui uma circunferência, né? E aí eu desenhei um pedacinho que eu vou pintar até de vermelho para ficar mais destacado. Esse pedaço, né, da circunferência é chamado de arco da circunferência, tá? É um arco, um dos infinitos arcos que podem ser descritos aqui dentro dessa circunferência, tá? É como se eu pegasse um anel e tirasse um pedaço, né? Cortasse, como se eu pegasse um bambolê e cortasse um pedacinho desse bambolê. Aí seria, então, uma descrição desse arco aqui, né? Ok? Então, o arco é um pedaço de uma circunferência, né? A gente tem aí também o setor, que a gente pode considerar que é um pedaço do círculo, né? Como se eu pegasse uma pizza e comesse uma fatia. Então, na linguagem matemática, eu comi um setor, né, ali do círculo, tá? Então, para a circunferência, que é só um contorno, a gente tem aqui um pedacinho de arco, ok? Esse arco aqui, a gente tem que entender uma coisa que é extremamente importante, né? Como que a gente escreve esse arco? Esse arco aqui, a gente bota aqui, ó. Aqui, deixa eu colocar assim, ó. Pronto. BA. E faz um desenho de um arco, tá? Então, esse arco aqui é o que a gente chama de arco BA, porque a gente vai de B até o A, tá? É importante salientar a questão da orientação, né, do arco. Então, a gente segue uma orientação sempre no sentido anti-horário da circunferência. Então, esse desenho, esse destaque que eu fiz aqui desse arco, aqui na figura, ele é chamado de arco BA, porque ele vai de B até A. Agora, se o exercício perguntar para você, Alberto, faça o desenho, faça a ilustração aqui do arco AB, tá? Bom, se eu for fazer a ilustração do arco AB, então eu vou pegar do segmento A, né, do ponto A, e vou até... Olha a volta que eu vou ter que dar, ó. E vou chegar até o ponto B, tá? Respeitando o sentido anti-horário. Então aqui eu vou do A, saio do A e vou até o B. Então vejam a diferença, a diferença entre a nomenclatura, tá? O arco BA e o arco AB. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque esses dois arcos aqui, embora invertidas as letras, eles não são iguais, né? Embora pareça serem iguais. Então, na verdade, a gente tem que seguir esse sentido anti-horário para a gente não errar na construção do nosso arco. Tudo bem? Bom, gente, é isso, né? Inicialmente nós vamos ter várias continhas mais para frente, cálculo de área, perímetro, superfície, tá? Esse aqui eram os destaques, né, que eu queria trabalhar com vocês, né? A gente tem a circunferência
Quando a gente tem um círculo de revolução, a gente tem o que nós chamamos de esfera, né? Esfera é uma bolinha, por exemplo, uma bolinha de papel, uma bolinha de gude, um planeta, né? Superfície esférica seria somente a casca. Imagine que eu pegue uma laranja e descasque ela. Essa casca é a casca chamada aí de superfície esférica, né? Que reveste a minha esfera. Um exemplo seria um exemplo de uma superfície esférica, um objeto que seria assim, seria uma bolinha de sabão, né? Uma bolha de sabão. Tá bom? É isso, então esperem mais vídeos. Tchau, tchau.